aqui também. Vamos fazer de novo. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal que está em casa aí, pessoal que está aqui também, já vai se inscrevendo. Fala, galera, influencie! Cadê as palmas? As palmas! Aí, agora sim. Agora sim. Vamos lá. Está começando mais um programa Influencie. A gente quer agradecer a todos que estão nos assistindo. Pedir para você se inscrever no canal, para você ativar o sininho de notificações. A cada 15 dias nós estaremos fazendo o programa Influencie. A gente convida vocês para estarem conosco aqui, né, Breno? Isso, e a cada programa nós temos temas maravilhosos. O tema dessa semana é um tema muito atual. Bem atual. E bem delicado, eu acho delicado. Bem delicado. A gente vai estar falando sobre depressão. Hoje a gente vai estar falando sobre depressão. Então você que está em casa, o pessoal que está aqui também. Boa noite, pessoal do Influencie. Meu nome é Stephanie. Eu tenho uma pergunta. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, a live, compartilhe com seus amigos, chame eles para estarem assistindo também. Mande suas perguntas, deixe suas perguntas nos comentários, tá? E a gente vai estar fazendo agora o resumo, o que a gente vai falar hoje. E hoje o que a gente vai ter? Hoje a gente vai ter qual é o personagem. A gente vai ter o quadro Qual é o Personagem. E a gente já tá com os presentes aqui, né, Breno? Temos. Cadê os presentes? Falei. Estão... Cada semana os presentes estão melhorando, gente. A gente está investindo nesses presentes. Vão ser esses presentes, tá? Vão ser 2. Você quer ficar com o menorzinho ou com o menor? Eu quero ficar com o menor. Com o menor? Ó. É interessante demais. Ninguém sabe o que é. E a gente vai estar fazendo através das charadas, através do qual é o personagem. Aqueles que acertarem podem estar ganhando os presentes, Isso. tá bom? Muito bem. A gente vai estar fazendo essa parte. A gente também vai estar fazendo a entrevista com o presbítero e psicólogo Carlos Eduardo, que já está aqui conosco. A gente vai estar fazendo a entrevista. Isso, aplauda ele, aplauda. E também a gente vai ter o quadro Pergunta do Internauta. Pergunta do Internauta esse tá também. Bom demais. Esse já tá. Tá. E a novidade? E a novidade, Luquinha? A novidade é o novo quadro. Lógico, aquele quadro que eu acho que eu falei que é um dos mais lindos. Testemunhei. Testemunhei. A gente vai ter também o testemunho. E o testemunho ele vai ser relacionado com o tema de hoje, tá? Isso. Então vamos lá, vamos começar? Vamos. Vamos começar? A Brena, a gente vai fazer umas considerações, né, para quem está querendo participar, tá? Vamos lá, Brena. Você que já nos assiste, já nos está nos acompanhando, aproveita, tira uma foto, faz um vídeo, manda pra gente no número que está aparecendo na tela, pra gente colocar aqui. Fala assim, eu estou no Influencie. Muito legal. Participa com a gente também para você ser sorteado, porque a cada programa nós temos sorteios, viu? Não é, Luquinha? Isso. Uma xícara maravilhosa. Cadê? Vou mostrar aqui, pessoal. Mostra aí, Luquinha. Ó, essa daqui é a xícara do programa que você vai estar podendo ganhar. E como que faz o pessoal participar? Ele tem que mandar um chat, #programa Influencie. Quem estiver mandando no chat, #programa Influencie, estará concorrendo a essa linda caneca. E também tem mais coisa, Brena. Temos muitos presentinhos. A gente também vai estar sorteando um livro. Vou dar para a Brena aqui mostrar. Vai ser esse livro sobre depressão. A gente vai estar sorteando também. Então já mande aí no chat. Programa. Hashtag, né? Isso. Programa Influencie. Influencie. O pessoal que está aqui já vai estar participando automático, porque estão aqui, tá? Nos acompanhando. Então, o pessoal que está na live vai estar mandando #programa Influencie. E é só isso? Não, tem mais? Não, tem mais um. Mais um, ó. 3 sorteios. Esse eu amei, eu já quero. A gente vai estar também, não sei se vai dar pra ver, vou tentar chegar mais perto, o Bruno não vai vendo aí. É um chaveiro do programa. Chaveiro do programa Influencie. A gente vai estar também sorteando esse chaveiro.
Eita, cadê a animação da galera? O pessoal aqui tá animado, tá animado. Então vamos lá, vamos começar com o primeiro quadro do programa? Vamos sim. Vamos começar? Luquinha, espera só um pouquinho. Vocês notaram uma novidade aqui? Ah, é verdade. Acho que é do outro lado, Bruno, do outro lado. Oh. Gente, ganhamos máscara do programa Influencie. Muito legal. Amei. Obrigadão, beijo! Então a gente vai estar... Essas máscaras, quem quiser, pode estar adquirindo elas também. É só entrar em contato com o número que vai estar na descrição, vai estar também na live. Vocês podem entrar em contato para estar adquirindo essa máscara, tá bom? Vocês também podem estar adquirindo ela. Então vamos começar? Vamos começar? Pessoal que está aqui, como todos sabem, o quadro com qual é o personagem é feito para as pessoas que estão aqui. Então se você quiser um dia vir aqui participar com a gente, você também pode vir. Você pode vir aqui participar com a gente, que é na igreja Brasil para Cristo, aqui na rua Santa Leocádia. Qual que é o número, Elson? Número 98, aqui no Jardim Vilaça, em São Roque. Você vai poder estar participando aqui com a gente, tá? E a gente só pede para vocês que virem aqui 1 quilo de alimento para estar ajudando, né, Brena? Isso. Muito bem, Luquinha. Bem lembrado. 1 quilo de alimento para estar ajudando uma família, tá bom? É isso que a gente pede para vocês, tá? Então vamos lá, vamos começar? Vamos lá, vamos fazer a primeira, né? Lógico. Tá. Quem tá feliz aí? Então vamos lá. Vamos começar as charadas, quadro Qual é o personagem? Vamos fazer a primeira. Vamos lá, vamos ver quem descobre. Então, lembrando, ó, quem souber, levanta a mão, tá? Levanta a mão, pode ser qualquer um que está aqui. Levante a mão e vai vir aqui na frente falar qual que é o personagem. Vamos lá, vou falar o primeiro, hein? Vamos lá. Ó, vamos lá, para a primeira. De medo fui tomado, a morte pedi. Com medo de uma mulher, na caverna me escondi. Quem será que é? Ninguém? Ó, o mozinho sabe ali. Quer que repita ou já sabe? Então pode vir aqui então. Pode vir aqui. Cadê as palmas? Pode vir aqui. Como que é seu nome? Eita, agora sim. É Carlos. Carlos. Então vamos lá, vou repetir e você vai falar, Carlos, quem que é? De medo fui tomado, a morte pedi. Com medo de uma mulher, na caverna me escondi. Quem que é? É Elias. Elias, certinho. Cadê as palmas? Então você vai estar ganhando um presente, o famoso presente do programa. Famosinho presente das charadas. Esse vai ser o Muito presente, bom. mas não vale abrir agora, tá? A gente vai estar abrindo no final do programa. Então você senta lá, aguarda, a gente vai estar abrindo como uma surpresa, tá bom? No final do programa. Tá bom? Cadê as palmas então? Vai lá, Brena, vamos fazer a próxima charada. A próxima charada. Não quero mais nada, apenas te tocar. Pela fé sou curada, não tive que gastar. Quem será essa daí? Quem será? Hein? Não? Vai lá, de novo. Não quero mais nada, apenas te tocar. Levanta a mão, quem souber, levanta a mão. Pela fé sou curada, não tive que gastar. Opa, quem sabe? Opa, Fala, vem aqui. A Sofia. Vamos ver. Vamos lá, Breno, você repete. Vou botar o microfone aqui pra Sofia. Sophie, Oi. Vai lá. não quero mais nada, apenas te tocar. Pela fé sou curada, não tive que gastar. Quem é? A mulher do fluxo de sangue. Aê, a mulher do fluxo de sangue. Cadê as palmas? Isso aí. Muito bem, Sophie. Aí, Sofia vai estar O ganhando. seu presentinho das charadas. E qual que é a regra? Só vai abrir no final do programa. Beleza. Tá bom? Palmas pra Sofia.
lembra o tema do programa dessa semana? Quem que lembra? Ai, tá fraquinho, não tá? Tá Lucas? fraquinho, tá fraquinho. Qual que é o tema? Depressão. Pessoal que está aí na live, já vai mandando, pode mandar perguntas, tá? Vai escrevendo aí no chat, a hashtag Influencie para você estar participando do sorteio também. Eu sei que a Brena já falou, mas vou reforçar. A gente tem o quadro Com Quem Me Pareço e o quadro Testemunhei. Se você estiver querendo participar, se você tem alguém parecido com você ou tem algum testemunho para estar compartilhando conosco, esteja mandando no número que vai aparecer na tela. Tá? Esteja mandando para você estar participando conosco. E também o quadro maravilhoso, né? Qual que é o nome do quadro? O novo quadro do programa. Ai, Te Lucas, peguei. eu esqueci. Te peguei. Esqueci. Te peguei. Sério. O quadro que você participa aqui com a gente. O quadro que você vai estar fazendo um vídeo ou tirando uma foto. Você assistindo o programa. Você fazendo a dança, né? A dança do Influencie. A dança tão famosa. Você também poderá estar mandando aqui pra gente. Então você pode mandar no número, tá? No número que está aparecendo na tela. E você estará participando com a gente. Então vamos lá? Vamos começar? Vamos chamar o nosso convidado? Vamos chamar o nosso convidado? Então eu quero que eu chamar aqui o nosso convidado, Isso. Carlos Eduardo. Palmas pra ele! Calma. Mais palmas! Carlos Eduardo. Aí, presbítero e psicólogo, pode se assentar. A gente vai estar começando a entrevista. Vamos lá. Carlos Eduardo. Já falei metade do seu nome, acho que acredito que tem mais. Tem foto da Silva. Pode ir. Carlos Eduardo da Silva. Carlos Bem Eduardo comum. da Silva. Nome bem comum. Bem comum. Então a gente vai estar aqui com Carlos Eduardo da Silva. Carlos, vamos começar, Brena? Pode começar com a... Estou muito feliz de ter a sua presença aqui nesta noite. Sinta-se bem-vindo ao nosso meio. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite de uma equipe que tem buscado levar a palavra de Deus aos lares. Muito obrigada. Carlos, Que agradeço. Obrigada. Você pode se apresentar ao nosso público? Falando um pouquinho de você, do que você gosta de fazer, como foi que você escolheu ser psicólogo? Foi um sonho de criança? Se foi uma escolha já bem adulta? Conta pra gente um pouquinho sobre a sua vida. Eu escolhi a psicologia porque eu acho interessante o comportamento humano. Eu gostaria de saber mais sobre a psicologia e, portanto, eu decidi fazer. Não foi um sonho de criança, não. Isso aí foi... Eu prestei o Enem em 2009, consegui a bolsa e queria fazer psicologia e fiz e não me arrependi. E é extremamente interessante. Atualmente eu não trabalho com a psicologia, mas já fiz atendimentos já. E atualmente eu estou fazendo um trabalho de aconselhamento bíblico, que é uma outra abordagem. Lida com o comportamento humano, mas é uma abordagem diferente. Mas gosto muito da psicologia e ela tem seu extremo valor social, né? Tem uma função social extremamente importante. Sou casado, pai de 2 filhos, está ali minha esposa, meus 2 filhos. O menino que respondeu a primeira pergunta é o meu primogênito, parece meu segurança, né? Onde eu ando ele parece que eu estou com segurança. E sou presbítero na Igreja Brasil para Cristo, né? Deixo a saudação aí para os internautas, para todo o pessoal aí. Pastor Eliseu, meu pastor. E gosto de comer salada. Gosto muito de salada, tá? Pelo menos não está tão caro quanto a carne, né? Não, mas não é por causa do preço, é porque eu gosto mesmo. Eu gosto muito de salada. E me converti em 1999, né? E estou até hoje servindo a Cristo para a glória do Senhor. Moro aqui em São Roque já desde 84 e acho que basicamente é isso aí. E na hora de lazer, o que você costuma fazer? Na hora que você quer relaxar ou na hora que você tira um tempo para você, o que você gosta de fazer?
que eu gosto de fazer? Eu gosto de assistir, eu gosto muito de assistir filmes. E gosto muito de área de mato, assim. Às vezes quando dá para caminhar, quando a gente tem uma hora de lazer, eu também gosto. E gosto muito de estar com a minha família. Não só a minha família aqui, a nuclear, minha esposa, meus filhos. Gosto de estar com os meus tios, gosto de estar com a minha mãe, com meu pai, gosto de estar com a minha família. Aleluia. Amém. Palmas pro Carlinhos, palmas. A gente agora vai estar entrando, né, Breno, nas perguntas relacionadas ao tema. Quem que lembra o tema aí? Depressão. A gente vai estar falando sobre depressão. E o Carlinhos ele vai estar dando um resumo sobre o que é depressão, alguns sintomas, né? Ele vai estar fazendo um resumão. É com você, Carlinhos. É um tema bem interessante, né? É um tema bem denso, né? Em primeiro lugar, eu queria deixar claro aqui para todo mundo que está participando que os pressupostos que eu vou usar aqui da psicologia são os pressupostos do modelo cognitivo. Porque há vários olhares para a depressão, há várias formas de se olhar, da psicologia olhar e entender a depressão. Eu vou partir do pressuposto do modelo cognitivo, é importante esclarecer isso aqui. O modelo cognitivo ele vai dizer o seguinte, que o que causa os sintomas, o que causa os sentimentos, sentimentos, não é o evento em si, mas é como as pessoas interpretam e pensam a respeito do evento. É isso que causa, né, os sentimentos. E aí a depressão, o que ela é? A depressão ela é um transtorno afetivo que é transformado em transtorno de humor. E o que é o transtorno do humor? São os extremos emocionais. Então a depressão é quando a pessoa ela vai de um extremo ao outro. E aqui já é legal essa dica, que a maioria das pessoas pensa que a depressão é só tristeza, mas não é. A depressão ela é uma tristeza patológica, tudo aquilo que eu falar que é patológico aqui significa que é doentio. Ela não é só uma tristeza patológica, como ela pode ser uma alegria patológica, que é chamada de euforia, quando é uma alegria doentia. Então a alegria também pode ser doentia. Então a depressão ela é um transtorno emocional, ela é um transtorno de humor com essas características basicamente, tá? Ela pode ter várias causas, ela pode ter causas físicas, como por exemplo, a pessoa que não dorme bem, a pessoa que não se alimenta bem, a pessoa que faz uma dieta irregular, né? Tensão pré-menstrual, tensão pós-parto, que isso está ligado muito à questão física. Ela pode ter uma causa também bioquímica, que são quando os neurotransmissores do cérebro, que são os responsáveis pelo controle do humor, não estão funcionando bem. E ela também pode ser causada por transtornos de ordem cognitiva, né? De ordem cognitiva e psicológica, que está ligado mais à família, está ligado mais a aspectos de família, história de vida, enfim, tá? Eu trouxe uma cola aqui, né? Fique à vontade. A depressão é interessante pensar que os eventos depressivos eles estão diretamente ligados ao sentido existencial da pessoa, tá? O que é o sentido existencial? O sentido existencial é a razão ou motivo pelo qual as pessoas existem. O seu sentido existencial, o meu, o seu, das pessoas, a razão ou motivo por qual eu existo. Então, normalmente, as questões psicológicas e cognitivas elas são ligadas a isso. Quando o senso de valor da pessoa, daquilo que ela é abalado por algum evento, a chance dela ter depressão é muito grande, né? O sintoma insuportável da depressão é o vazio existencial. É quando não vale mais a pena viver, quando a pessoa acredita que não vale mais a pena existir. E aí que ela acaba, muitas vezes, cometendo suicídio. Uma pessoa com depressão, ela tem 5 vezes mais chance de cometer suicídio do que uma pessoa normal, tá bom? Então, toda vez que o sentido existencial é abalado por algum evento traumático, normalmente traumático, aí essa pessoa, normalmente ela cai em depressão, tá certo? Uma outra coisa que causa depressão também, que está ligado a isso, é uma expectativa frustrada.
dependendo de como a pessoa lida com uma expectativa frustrada, ela pode cair em depressão. O que é uma expectativa frustrada? Uma expectativa frustrada. O que é uma expectativa? Uma expectativa é uma esperança que ela é baseada em pressupostos, em direitos, ela é baseada também em probabilidades, entendeu? E é uma situação que a pessoa vive no mundo ideal, ou seja, no mundo das ideias. Mas aí quando essa situação não acontece no mundo real, mas acontece só no mundo ideal e a expectativa é frustrada, a gente vai falar mais disso mais à frente nas perguntas. Sim. Aí essa pessoa ela pode ser acometida por depressão, tá? A depressão ela é diagnosticada por meio dos sinais e dos sintomas, que normalmente estão ligados a questões fisiológicas e comportamentais, como por exemplo ganho de peso, perda de peso, dificuldade de dormir, irritabilidade, apatia, desinteresse de fazer qualquer coisa, né? Enfim, ela é diagnosticada pelos sinais e pelos sintomas, ela é diagnosticada também pelo curso dos eventos, ou seja, o tempo de duração dos eventos, das alterações comportamentais e fisiológicas, o tempo de variação entre um e outro. Então, ela é diagnosticada por isso e também pode ser diagnosticada por exames laboratoriais. Porque a depressão ela não fica só no sentimento. Ela também tem a psicossomática e ela vai para o físico também. E acaba acontecendo, acaba atuando nas mais variadas áreas do indivíduo. Tá bom? A depressão ela tem 3 graus, de acordo com o CID-10, que é o grau leve, moderado e o grau severo ou grave. Tá? Então, ela é dividida em graus. E como que é classificado esses graus? É classificado de acordo com os eventos, né, o curso, né, entre os eventos, e de acordo com os sintomas e os sinais. Dependendo, aí ela é classificada. A depressão ela é uma doença difícil de diagnosticar, de difícil tratamento, de difícil precisão de diagnóstico. Só uma dúvida, os exames laboratoriais, eles têm a ver com os hormônios? Isso, hormonal, exame de sangue, né? Porque pode haver um distúrbio hormonal, um distúrbio nas glândulas, algo que acaba afetando a corrente sanguínea, tá bom? Então, acontece, não fica só no sentimento, Só no a depressão. sentimento, né? Que às vezes a gente pensa, é só sentimento. Até foi uma surpresa para mim que eu pensava que era só tristeza. Mas euforia também, né? A alegria também, pode ser patológica. A depressão é extremos emocionais, tá? O tratamento normalmente é um tratamento medicamentoso, sempre com orientação médica, tá? Esse tratamento medicamentoso, ele pode ser em conjunto quando é grave, né? Quando a depressão é grave, normalmente, ou moderada, dependendo. Ele pode ser e deve ser, né, acompanhado de psicoterapia, tá? Ou seja, o tratamento medicamentoso e o tratamento psicoterápico, dependendo do grau da depressão. Existe também uma abordagem que eu acredito, para mim, ela é funcional, que é o aconselhamento bíblico. Porque a depressão ela pode ser causada por uma má compreensão da cosmovisão cristã. Mas quando eu digo que ela pode ser tratada por aconselhamento bíblico, é necessariamente para pessoas cristãs. Por quê? Porque precisa ter fé em Cristo e na Bíblia para que o tratamento seja eficaz. Então, além do tratamento medicamentoso, além da psicoterapia, o aconselhamento bíblico feito por uma pessoa que tenha empatia, que tenha um conhecimento, uma pessoa madura, uma pessoa cristã madura, que tenha um conhecimento teológico estruturado, pode ajudar e contribuir para a resolução da depressão, quando ela é oriunda de uma má compreensão de um aspecto da cosmovisão cristã. Tá certo? Talvez isso seja uma coisa que pode estar bem ocorrendo hoje, né? Porque, não sei se ao longo dos anos, né? Desde que eu me converti, eu vejo que a minha conversão se deu aos 13 anos. Hoje eu já estou com 24 anos, estou para fazer 25 anos. E eu vejo que o evangelho tem crescido muito. O evangelho tem crescido bastante, o cristianismo ele tem crescido. Mas com isso a gente também vê
muitas heresias crescendo também. Será que essas heresias, elas também, que nem o senhor falou, essa má interpretação bíblica, ela pode também causar, ser uma causa da depressão também? Mais à frente, nas perguntas, nós vamos ver que uma expectativa errada em relação a um aspecto cristão pode causar depressão. Pode causar. E o aconselhamento bíblico, nesses casos, também pode ser eficaz. E também ele pode acontecer em conjunto com a psicoterapia, em conjunto com o tratamento medicamentoso, sem problema nenhum. Tá certo? Existem algumas coisas que não se deve falar para uma pessoa depressiva. Nunca fale para a pessoa depressiva, eu sei o que você está passando, como se você soubesse de fato, tá certo? Ou então que é frescura dela. Depressão não é frescura. Não é galera, frescura. Depressão não é frescura. Tá? Depressão é uma doença séria, grave, tá certo? A pessoa fala assim, todos têm problemas, todos nós temos problemas, então não fique desse jeito, né? A pessoa fala assim, reaja, a vida vai melhorar. Chegar simplesmente assim. Nunca culpe uma pessoa num quadro depressivo, ainda que ela tenha responsabilidade pelo evento que causou a depressão, nunca culpe ela. O que uma pessoa depressiva menos precisa no momento da depressão é ser culpada, é ser apontado o dedo para ela, como num sentido de culpá-la, tá certo? Que isso não vai ajudar em nada, aliás, isso pode piorar. Isso pode ser, vou usar aqui uma analogia, uma comparação, isso pode dizer assim que culpar a pessoa por aquilo pode ser a mão que empurra ela da ponte. Tá bom? Então, muito cuidado com o que fala. O que pode ser falado para uma pessoa com depressão, eu estou aqui para aquilo que você precisar, mas nunca prometa nada que você não pode cumprir, por favor, né? Não prometa nada que não pode cumprir. Às vezes vai ajudar, acaba atrapalhando. Do que você precisa, eu estou aqui, eu estou aqui para te ouvir, tá certo? Ou às vezes só sentar do lado da pessoa e ficar em silêncio, esperando o momento dela, esperando o tempo dela. Seja empático. O que é empatia? Tente se colocar no lugar do outro e seja acolhedor. Só isso. Tá certo? E aí as coisas podem, qualquer pessoa pode ajudar uma pessoa em depressão. Não precisa necessariamente ser um profissional de saúde, um psicólogo, ou qualquer profissional na área de saúde. Tá bom? Muito bom. A gente, vendo o Carlos falar, a gente viaja, né? A gente percebe quantas pessoas precisam ouvir essa palestra, essas conversas. E a gente aprende muito, né? Eu aprendi muito. Você falando que a gente tem que ter muito cuidado com as palavras, né? Com as pessoas que a gente percebe que sofrem com essa enfermidade, ou esse problema. Eu sempre costumo falar com as minhas amigas, eu falo assim, eu tento ter muito cuidado com as minhas palavras, porque as nossas palavras, elas têm um impacto muito forte na vida das pessoas. Muito bom, obrigada. E a pessoa no quadro, num quadro depressivo, além dos tratamentos que eu citei aqui, o que pode ser feito então? Né? Procure médico para lidar com a parte fisiológica. Tá? Dentro no meio cristão, as pessoas ficam meio assim de procurar atendimento porque está com depressão. Mas veja bem, quando você está com problema no olho, você vai aonde? No oftalmologista. Está com problema no dente, dentista. Está com problema no coração, cardiovascular. Está doendo alguma coisa no corpo, seja ela o que for, está com problema na junta, vai lá no ortopedista, está doendo. Por que não pode procurar um atendimento quando a dor é emocional? Então procura médico, tá? Identifique as causas, o porquê da sua depressão, por que está depressivo, o que está acontecendo, tá? Lide com o pensamento de forma funcional, com cuidado com os pensamentos que são alimentados, né? As pessoas com depressão precisam tomar cuidado com isso. Eu gosto muito da frase de Martinho Lutero: eu não posso impedir que as aves voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que elas façam ninhos. Então não fica alimentando pensamento negativo, pensamento ruim, né? Procure sair da inatividade,
A pessoa depressiva muitas vezes fica muito na inatividade, muda o ambiente onde está, porque o ambiente é cientificamente comprovado que o ambiente pode causar depressão. Nos países mais frios, há uma incidência maior de casos de depressão por conta também do ambiente. O ambiente também, né? E lidar com potencial de destruição. A pessoa que está ajudando quem está com depressão deve, com cuidado, mostrar o quanto pode ser destrutivo o comportamento da pessoa que está com depressão. Tá bom? E tem também, como nós estamos aqui no meio cristão, e a palestra está ligada à cosmovisão cristã, tem algumas dicas bíblicas também. Não perca a fé em Deus, claro, obviamente. Confesse a Deus o que você está sentindo. Não dialogue com o mal. Quando eu falo não dialogue com o mal, não fique conversando com pensamentos negativos, com coisas ruins. Se a gente for fazer uma analogia, por exemplo, com essa dica, pense em Jesus no deserto. Ele não ficou batendo papo com o diabo, entrevistando o diabo. Nem... O demônio veio para tentá-lo e ele simplesmente falou o que tinha que falar para expulsar e vai embora. Fica batendo papo, dialogando com pensamentos negativos, com perspectivas negativas, né? Reconheça que o sofrimento, muitas vezes, ele é usado por Deus para maturidade, para amadurecer o cristão. Né? Para amadurecer o cristão. Então, reconheça isso. Tá? Creia que os sofrimentos são momentâneos. Aquele versículo o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu sei que tem noites que são mais longas umas do que as outras. Mas o amanhecer virá. Deus ele vai trazer alívio, refrigério. Creia nisso. Tá? Procure ajuda de pessoas capazes na igreja para ajudar a levar as suas cargas, que a Bíblia diz. Né? Eu estou com as referências bíblicas, mas eu acho que se eu ficar lendo vai ficar um pouco denso. Tá? E ainda que sinta vontade, não se isole. Hebreus, por exemplo, em Hebreus capítulo 10, diz: não deixe de congregar, não deixe de ir na igreja. Tudo bem que a gente com essa pandemia teve que dar uma parada, né? Mas agora está voltando devagar, tá bom? E tem uma última dica que eu vou deixar essa para o final. Vai ficar para o final. E agora a gente pode passar para as perguntas. Vamos passar para as perguntas? Vai. Então, pessoal que está em casa, já vai se inscrevendo, se inscreve no canal, compartilha a live. E você também vai poder mandar suas perguntas. Mande suas perguntas também. O Carlos vai estar respondendo, tá bom? E a gente vai estar fazendo as perguntas com a Brena agora. Brena. Vamos para a primeira pergunta. Vamos lá. Primeira pergunta. Por que esse assunto é um tabu no meio cristão? A depressão ela é um tabu no meio do cristão porque muitas igrejas elas criam aquilo que a gente chama de metas irreais. É algo que não está nem na Bíblia, não está na Bíblia, então como é que eu vou exigir das pessoas? Que metas são essas? Você já ouviu aquela fala assim, é só vitória, irmão? Só vitória, só vitória, só vitória, só vitória, O que só mais vitória. tem hoje? Só alegria, só alegria? Então, criou-se no meio cristão a ideia de que o cristão ele tem que ser sempre dinâmico, ele tem que estar sempre espiritualmente ativo, ele tem que estar sempre para cima, ele tem que estar sempre cheio de alegria, cheio de dinamismo espiritual. E quando a pessoa percebe que ela não vivencia isso, tá certo? Ela se aquieta no seu canto, porque ela tem medo de que os membros da igreja onde ela congrega, ou o círculo social onde ela congrega cristão, pense que ela está em pecado, ou pense que ela não tem mais fé em Deus. Então, por causa dessa meta irreal de que o cristão tem que estar sempre dinamicamente ativo, é porque depressão é um tabu falar na igreja. Porque o povo acha que crente é só vitória, só vitória, só vitória, só vitória, só vitória, no sentido de que é só alegria, só para cima, vamos. Não é. A vida cristã não é isso. A Bíblia está cheia de exemplos bíblicos de pessoas, homens de Deus, testemunhados como servos pelo próprio Deus, mas que passaram por momentos difíceis. Momentos de tristeza, momentos de apatia, enfim. Então eu creio que é por causa disso que é um tabu falar de depressão. Muito bom. Porque a palavra fala, né? O próprio Jesus falou, né? No mundo tereis aflições. O pessoal está esquecendo dessa parte, João né? 16, João capítulo 16, se não me falha a memória, o verso 33. E, Carlinhos,
uma coisa que também o pessoal pensa muito, a gente vai tirar a dúvida agora. É espírito maligno que causa depressão? Então, como nós estamos falando num contexto cristão, nós vamos pegar a perspectiva bíblica. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala o seguinte, ela fala que aqueles que são de Deus, o maligno não lhe toca, não toca. Então, a depressão na vida de um cristão genuíno, mesmo servo de Deus, nunca é opressão, nunca é de ordem demoníaca. A Bíblia fala que nós aqui no meio cristão acreditamos na perspectiva espiritual, acreditamos na atuação das trevas no mundo que nós vivemos, mas dentro do contexto cristão, o cristão que é servo fiel, a Bíblia nunca, a Bíblia não dá indícios de que o maligno tenha poder para atuar de forma negativa na vida do cristão sincero e fiel a Deus. Quando ele tem, é porque Deus tem um propósito maior. Eu cito um exemplo, por exemplo, de 2 Coríntios, capítulo 12, quando Paulo fala do espinho na carne. Há alguns teólogos que falam que o espinho na carne é uma doença, mas Paulo deixa bem claro que era um espírito, era um demônio que vinha afligir a ele. Não é necessariamente um caso de depressão, mas eu estou dizendo aqui que quando Deus permite que o demônio aflija um servo fiel, é porque ele tem um propósito maior. Qual era o propósito nesse texto que eu citei de Paulo? É para que Paulo não pensasse a respeito dele além daquilo que ele era. Para que Paulo não ensoberbecesse por causa das visões que ele teve do terceiro céu. Ok? Então, para que Paulo não se ensoberbecesse, Deus permitiu para manter Paulo humilde. Ok? Então, se depressão é de ordem demoníaca na vida de um crente fiel, não. Nunca. Jó também, né, tem essa... Jó também tem um quadro. Tem um quadro assim, né? É importante a gente dizer o seguinte, não existe a palavra depressão na Bíblia. Não existe, porque a palavra depressão, ela é uma definição da medicina, né, da área da saúde, e que foi criada na era moderna. A Bíblia não existe nenhuma palavra. E também, quando a gente fala de depressão, se a gente usar com base nessa definição da medicina, e que a gente já viu que não é uma tristeza comum, tem alguns personagens que eu já ouvi pessoas dizerem que eles estavam depressivos, mas que quando eu leio o texto não dá para afirmar. Mas tem alguns personagens que há indícios e que é possível conjecturar, supor que eles estavam em um quadro depressivo. Tá certo? Terceira pergunta. Quando é citado, esforçai-vos e animai-vos, não temais, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Poderia se explicar no caso de depressão? Não. Não, esse texto, vamos ver, olha que legal isso aqui. É importante agora, ó, a depressão, vamos diferenciar a depressão de ansiedade, tá? A depressão, normalmente ela é um distúrbio que ela está relacionada a um trauma sofrido no passado. No passado. Ok? A ansiedade, ela é um distúrbio que ela está relacionada ao futuro. Enquanto a depressão é um problema, é uma dor, vamos dizer assim, uma doença relacionada a uma série de perdas no passado, a ansiedade, ela é uma preocupação intensa, patológica, vamos dizer assim, uma preocupação patológica com o futuro. Esse texto, ele não está associado à depressão, porque esse texto é Moisés que o contexto desse texto aí, é Moisés que ele está próximo de, vamos dizer assim, passar o cajado para Josué, e ele está dando algumas orientações que o próprio Deus deu, ele está passando para o povo, e uma das orientações que Deus dá para o povo é esse versículo que você citou. Por quê? Porque o povo de Israel, o povo judeu, ele está prestes a adentrar na Terra Prometida. Só que a Terra Prometida não estava desocupada. Eles teriam uma série de desafios para superar, para tomar posse da promessa de Deus. Esse versículo é Deus justamente dando a orientação para o futuro. Vocês se esforcem para conquistar a promessa que eu tenho para vocês. Então se esforcem. Se animem. Ou seja, esse versículo é uma coisa para o futuro, não é uma coisa do passado. Você entendeu? Então, nesse contexto, não cabe depressão.
cabe ansiedade. Deus está lidando aí, por exemplo, dentro do campo das hipóteses, com uma suposta ansiedade do povo pelos desafios que eles iriam enfrentar ao conquistar a Terra Prometida. Então aí não está ligado à depressão, está ligado à ansiedade. Muito bom. Ai, maravilhoso. E agora a gente Não vai... que, quer dizer, desculpa, pode... que o povo estivesse ansioso, mas a gente pode supor sem fugir do contexto. Entendi, certo. Pessoal que está aí na plateia, está gostando? Está sendo bênção? A gente vai estar fazendo agora o outro quadro, que é a pergunta do internauta. Vou pedir para o Brunão já estar preparando aí a pergunta. A gente vai estar fazendo essa pergunta. Você está participando conosco na live, você pode estar mandando um vídeo com perguntas também. Você pode estar fazendo as perguntas através do chat. As perguntas, se você quiser enviar um vídeo, mande no número que está na descrição, o número que vai aparecer na tela. Você vai poder estar mandando as suas perguntas através de vídeo, através do chat também. Tá bom? E a plateia também pode participar, Verdade, né, a plateia também. Plateia, se tiver alguma pergunta, Pode estar fazendo pode também. estar fazendo, tá? Vamos para o próximo, Breno. Eu vou fazer mais uma, enquanto eles preparam ali, tá? Então a gente vai fazer essa próxima pergunta enquanto eles preparam ali o vídeo. Carlinhos, a gente podemos dizer que a mulher do fluxo de sangue, ela também foi curada da sua podemos dizer que ela foi curada da sua depressão quando ela tocou na Horda de Jesus, sabendo que ela já tinha esgotado todos os seus recursos e buscava a cura por tanto tempo? Podemos dizer que ela também foi curada de um quadro depressivo? Não necessariamente. Aí se enquadra naquilo que eu falei para você. Quando eu leio esse texto, eu não vejo um indício de depressão nessa mulher. Tá bom? Quem fez essa pergunta, provavelmente a pessoa fez a seguinte associação. A pessoa que passa por um problema intenso, doloroso, por anos, fica depressiva. Necessariamente não. Veja bem, quando você pensa numa mulher, esse fluxo de sangue era uma menstruação que não parava. Na lei judaica, a mulher, no período menstrual, ela era considerada impura. Ela não podia participar, ela não podia estar em sociedade. Para vocês terem ideia, onde ela sentava, as pessoas não podiam sentar se não fosse purificado. Enfim, tinha uma série de leis com respeito à mulher menstruada. Essa mulher é o seguinte, o que ela vivenciou então? Ela vivenciou uma exclusão social, provavelmente, porque ela não podia estar em meio à sociedade judaica por causa do fluxo de sangue dela. Então, provavelmente, eu estou falando isso com base no contexto. Só que veja bem, se essa mulher tivesse depressiva, primeiro, pela lei, ela já era privada de estar no convívio social. Então, só do fato dela estar menstruada, ela não deveria estar numa multidão. Ela deveria estar enclausurada na casa dela. Agora, isso já pela lei. Agora, imagine uma pessoa depressiva. Isso potencializa. Ela nem sairia de casa. Mas ela, ainda com tudo isso, por crer em Jesus, ela estava no meio da multidão, buscando Jesus para ser curada. Ok? Se ela fosse uma pessoa depressiva, provavelmente ela estaria clausurada dentro de casa. Então, eu acredito que essa mulher, com base nessa minha argumentação, essa mulher ela não tinha um quadro de depressão. Ela tinha um problema grave que ela gastou tudo que ela tinha financeiramente com médicos, não resolveram, mas ainda assim, quando ela ouviu falar de Jesus, ela não desistiu. Uma pessoa depressiva nesse quadro provavelmente nem sairia de casa. Nem teria forças para sair de casa. E a Bíblia diz que ela foi curada no meio de uma multidão. E ela que foi até Jesus e tocou. Tá bom? Então, por isso que eu acredito que ela foi curada, mas não de depressão. Interessante. Perspectiva muito boa. A gente já tem a pergunta?
Então a gente vai estar passando para a pergunta do internauta. A gente já tem a pergunta? A gente vai estar passando para a pergunta. Boa noite, pessoal do Influencie. Meu nome é Stephanie. Eu tenho uma pergunta. Existe algum relato sobre a depressão na Bíblia? Ou algo que remeta sobre essa doença? Muito obrigada, tenha uma boa noite. Existe algum relato sobre a depressão na Bíblia? Ou algo que remeta sobre essa doença? Muito obrigada, tenha uma boa noite. Esperar Na pouquinho. Bíblia? Ou algo que remeta sobre essa doença? Muito obrigada, tenha uma boa noite. Bem, então, como aquilo que eu disse, o termo depressão não tem na Bíblia. É um termo da área da saúde que foi gerado na modernidade. Agora, há relatos, como eu já disse, de que a gente pode supor que pessoas passaram por quadros depressivos. Como, por exemplo, Moisés, Davi, Jonas, Jó, Paulo, tá? Elias. Por exemplo, porque a gente vê em alguns momentos, por exemplo, Moisés pedindo a morte. Quando o povo se levanta contra Moisés, porque eles já estão enjoados de comer o maná, e eles estão a ponto de esganar Moisés, porque achando que foi Moisés o responsável por pôr eles no deserto. E aí Moisés vai se queixar com Deus e fala assim, tira a minha vida, Senhor, porque basta essa situação. Né? Eu trouxe até a referência bíblica. Eu não sou muito bom de guardar a referência bíblica, mas está em Números. Se não me falha a memória, é capítulo 11. Você pensa em Jó, Jó no capítulo 3, o verso 1 ao 16, Jó amaldiçoou o dia que ele nasceu. O que ele está dizendo? Por causa do quadro que ele está passando, ele fala assim, eu não deveria nem ter nascido. O sentido é como se Jó falasse assim, não vale a pena eu ter existido. Para que eu vim a esse mundo? Para passar por isso, não vale a pena existir. E aí, o que Jó faz? Amaldiçoou o dia que ele nasceu. Né? E aí você vê Jeremias também se queixa do dia que ele nasceu. O quadro bem legal é Elias. Vamos pegar Elias? Elias é legal. Elias, ele acabou de ter 1 Reis, capítulo 18, 19. Elias acabou de ter uma vitória monumental. Ele provou por A mais B quem era o Deus que mandava. Matou todos os profetas de Baal, caiu fogo do céu, provou, enfim. Uma prova incontestável no capítulo 18. No capítulo 19, você vê um homem choramingando e pedindo a morte. O que aconteceu? O que aconteceu? Um homem escondido na caverna, que foi o enigma aí. O que aconteceu? Lembra que eu falei de expectativa frustrada? Sim. Olha que interessante isso aqui. Vamos pensar em Elias. Elias, ele achava que ele era o único profeta do Deus vivo. A nação de Israel estava mergulhada na idolatria. O culto a Baal tinha sido oficializado. O Deus Todo-Poderoso, Criador, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus dos patriarcas, tinha sido colocado de escanteio. E Elias, o que Elias achava? Que ele era o único profeta. E ele achava que a adoração ao Deus verdadeiro, o Deus verdadeiro voltar a ser adorado em Israel, dependia dele. Ele achou que dependia dele. Isso é uma conjectura dentro do contexto, não estou fugindo do contexto. Provavelmente ele achou que dependia dele. Na hora que ele vence os profetas de Baal, é uma prova incontestável. Eu acho que Elias deve ter pensado assim, agora vai. Agora aquela Jezabel, filha de Belial, ela vai se arrepender do que ela fez, Acabe vai se arrepender. Eles vão implorar o perdão de Deus, vão acabar com tudo quanto é templo de Baal que tem por aqui, e a adoração ao Deus vivo vai voltar como era antes. E eu vou cumprir a minha tarefa, porque a minha tarefa é isso. Eu vou cumprir aquilo que está preparado para mim, para o meu sentido existencial. Para Elias, ele existia para aquilo. Só que o que acontece? Elias deve ter pensado nisso, dessa forma. O que acontece? Quando chega até o ouvido de Jezabel o que Elias fez, aliás, o que Deus fez por meio de Elias, o que ela faz? Ela fala assim, façam-me os deuses o que eles quiserem de mim se eu não acabar com a raça desse cara.
Totalmente contrário. Você percebe? E aí, quando isso chega no ouvido de Elias, é a expectativa frustrada. E aí ele cai num quadro, possivelmente, né, de depressão. Não vale mais a pena existir. Porque se eu existo para fazer a obra de Deus e para ser usado por Deus, para o culto a Deus ser restaurado em Israel, e depois de tudo que aconteceu, um milagre maravilhoso que é o fogo cair do céu e acabar com tudo, essa mulher ainda quer me matar? Não vale a pena mais existir, porque não vai ter jeito mais. Deixa quieto esse negócio, eu quero morrer. Ó, os apóstolos tiveram expectativa frustrada com relação a Jesus. Quando Pedro falou para Jesus assim, Senhor, eu vou contigo até a morte, Jesus falou, você vai me negar, cara. Não é que Pedro estava mentindo, Pedro estava falando uma expectativa errada. Pedro achou que Jesus era um Messias político e que ia levantar um exército a qualquer momento. Era nesse tipo de guerra que Pedro ia com Jesus até a morte, com espada na mão. Quer a prova disso? No Getsemane, qual foi o único apóstolo que foi para cima dos guardas? De espada na mão. Ele nem se importou que ele estava em menor número, ele nem se importou que quem estava com ele não era soldado, ele era o único que empunhava espada, ele não se importou com nada, ele foi para cima. Ele estava numa expectativa errada. E aí, quando ele percebe, para a gente resumir aqui, quando ele percebe que a expectativa dele a respeito de Jesus não vai se cumprir, ele vai chorar o choro amargo da expectativa frustrada. Pode ter sido acometido por um quadro depressivo leve, moderado, grave, não sei, mas pode. Então, o que acontece é o seguinte, nós, muitas vezes, temos expectativas, criamos expectativas. Quando isso não acontece, a gente corre o risco de cair num quadro depressivo. Isso aconteceu com os personagens bíblicos que andaram tão próximos de Deus, quem dirá nós, né? Verdade. Outra pergunta, Carlos. Jesus, como homem, já passou por algum momento de depressão? Não. Não, isso eu falo categoricamente não. Jesus foi humano como nós, mas não sem pecado. Isso. Limitado como nós em aspectos humanos, sem pecado. Só que ele não passou por quadro depressivo. Jesus passou por sofrimento intenso, mas nunca por quadro depressivo. Dentro da perspectiva que eu falei para vocês, Jesus ele nunca teve o sentido existencial dele abalado por nada. Nunca. E Jesus nunca teve uma expectativa frustrada, porque ele já sabia o que ia acontecer. Meu Deus. E ele nunca teve o sentido existencial dele frustrado. Jesus sabia exatamente por que e para que ele veio aqui. Em João capítulo 12, no verso 27, Jesus ele fala mais ou menos assim, eu posso errar nas palavras, mas não erro no sentido. Ele está falando a respeito da morte dele, no versículo 24, ele fala assim, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele não produz fruto. Ele está falando da morte dele. Ele veio nessa terra e ele precisava morrer para que a salvação fosse alcançada e ele produzisse filhos espirituais, vamos dizer assim, para Deus. E ele falou assim, ele disse mais ou menos assim, o que eu vou dizer? Eu vou dizer, Pai, me livra dessa hora? Mas foi exatamente para essa hora que o Pai me enviou. Então, você não vê em nenhum momento na Bíblia Jesus com crise existencial. Nossa, mas será que é? Mas será que eu vim para isso mesmo? Mas será que eu tenho que morrer na cruz? Mas será que será que eu não tenho que ser um Messias político? Mas será que o fariseu não tinha razão e eu estou errado? Não. Jesus sempre teve certeza da existência dele aqui como humano, do sentido existencial. Ele teve certeza do porquê e do para que ele veio. Então, por isso que Jesus nunca, mesmo como humano, nunca teve depressão. Sofreu, passou por angústia, passou por uma série de sofrimentos, tristeza, enfim. Passou por alegria também, mas nunca depressão. Amém. Jesus. E nem ansiedade. Nem ansiedade. Os discípulos tudo lá no barco, doido, o que vai acontecer, ele, tranquilo. Fica tranquilo aí que o negócio vai resolver. Esse é o nosso Deus. O Glória pessoal a que Deus. está na plateia está gostando? O pessoal que está em casa, tá bem interessante, né, irmãos? Quero pedir já pro Bruno, pro Elisson estarem preparando o quadro Testemunhei. A gente vai estar fazendo mais algumas perguntas e logo mais a gente vai estar colocando o quadro Testemunhei. Carlinhos,
É, uma outra pergunta. Alguns salmos escritos por Davi relatam uma tristeza por ele ter desagradado a Deus. A tristeza por pecar pode causar depressão? Pode causar depressão, sim. Porque, veja bem, o pecado, ele pode ser simbolizado, e não só simbolizado, mas ele pode ser manifestado e ele pode resultar em perdas significativas. Ok? Então, o pecado, ele pode resultar em perdas significativas. E essas perdas, fruto do pecado, podem causar depressão. Pode. Agora, como que eu, quando eu peco, eu lido com o pecado a ponto dele não causar depressão? As duas formas funcionais para lidar com o pecado, duas formas que funcionam para lidar com o pecado, é arrependimento e obediência à palavra. Acabou. Se arrependa e obedeça a palavra. Ok? O que acontece, e conheça e também aceite o perdão que Cristo ofertou a você. Porque tem muita gente que peca e esse pecado, ele desemboca numa perda, num trauma tão intenso que desemboca num quadro de depressão. Mas porque tem muita pessoa que ainda não percebe, muito cristão. Ele não percebeu a intensidade do perdão de Jesus. Ele não percebeu a obra que Jesus realizou por ele. E aí ele fica deprimido por causa do pecado. E quando eu estou dizendo que ele fica deprimido por causa do pecado, eu não estou dizendo que a depressão dele é outro pecado também, não. Não é isso. Eu estou dizendo que ele é uma reação a um pecado. Ok? Então, o pecado pode desembocar num quadro depressivo? Pode sim. Ok? Então, aprenda, para não cair nessa, aprenda a lidar com o seu pecado. Aprenda a lidar. Arrependimento e obediência à palavra de Deus. Não caia no engano do seu coração. Porque lá em Jeremias 17:9, quando fala o nosso coração é enganoso e tremendamente corrupto, ele fala disso. Qual que é o contexto lá? O contexto lá é que o povo de Israel está mergulhado na idolatria. Deus levanta Jeremias para dizer, fale para o povo que ele está em pecado e eu vou mandar o juízo. Mas fale para eles que se eles não reagirem a Nabucodonosor, vai doer menos, vamos dizer assim. E o que o povo faz? Em vez do povo se arrepender da idolatria e obedecer e não reagir, o povo é enganado pelo coração dele. E aí o que ele faz? Ele acha que pode resolver o problema do pecado de qualquer outra maneira. E aí ele sofre a punição severa. Então o pecado pode sim resultar num quadro depressivo. Numa outra, talvez, uma coisa também que a gente já falou, às vezes as pessoas elas se convertem e acham que nunca mais irão pecar. Isso também tem a ver com essa explicação? Eu acho que isso tem a ver com imaturidade. Imaturidade cristã. A pessoa não é madura ainda o suficiente. Né? E quando eu falo que a pessoa não é madura, não é necessariamente uma pessoa que entrou ontem na igreja e se converteu ontem. Eu estou falando, às vezes, de uma pessoa que está há anos na igreja, mas não se preocupa em amadurecer. Então, não é uma questão de tempo de que a pessoa está na igreja. Eu estou falando, é uma questão de se preocupar em amadurecer. O escritor aos Hebreus fala disso na carta aos Hebreus. Que ele fala assim, eu deveria explicar coisas mais profundas para vocês, mas eu tenho que ficar dando leite para vocês, porque vocês se tornaram indolentes, ou seja, vocês se tornaram preguiçosos e não se preocuparam em amadurecer. Então isso pode ser fruto, meu irmão, por exemplo, de imaturidade. A pessoa não é madura, ela acha que a guerra contra o pecado ela já venceu, já distante. Tipo assim, aceitei Jesus, eu não sou mais assediado pelo pecado. Não, a carta aos Hebreus fala isso. Fala que o pecado nos assedia tenazmente. Tenaz é uma ferramenta que liga uma coisa à outra, ou seja, a ideia de proximidade. O pecado está muito próximo a nós, nos assediando. Então nós podemos pecar, independente do tempo de igreja ou da maturidade ou não, mas normalmente isso é fruto da imaturidade. Eu gosto daquela música do Thales que fala assim, todo dia o pecado vem e me chama mesmo.
Carlos, a ansiedade pode ser um motivo para a pessoa entrar em depressão? Não. Eu acredito que não. Eu vou explicar por quê. Eu acho que é o contrário. A depressão pode gerar ansiedade. A ansiedade necessariamente não gerar uma depressão, necessariamente. Porque, veja bem, a depressão, ela, como eu já disse, ela é uma patologia em relação, muitas vezes, a traumas passados. E a ansiedade, ela é em relação a traumas futuros. Se a ansiedade me traz uma preocupação futura, então é daqui para frente. Então a ansiedade vai gerar os sintomas, os sinais, os cursos que ela gera, mas daqui para frente. Ok? Então eu não acho que a ansiedade ela gere a depressão, porque é daqui para frente. A depressão está ligada ao passado. Agora, a depressão pode gerar uma ansiedade. Em que sentido? Quando o trauma do passado, por exemplo, um trauma do passado gera em mim uma insegurança intensa para o futuro. Aí eu posso vivenciar um quadro depressivo e um quadro de ansiedade. Tá? Justamente por quê? Porque o trauma do passado que me gera depressão em mim também é uma coisa que causa uma preocupação intensa, um extremo emocional intenso para o futuro. Aí eu vivencio a ansiedade junto com o quadro da depressão. Agora, a ansiedade gerar a depressão, necessariamente eu acredito que não, tá bom? Eu particularmente nunca li nada a respeito disso, ainda, tá? Tem uma pergunta aqui, mas essa aqui eu acredito que você já respondeu. A gente vai, que é: depressão é excesso de passado ou excesso de futuro? Depressão não é excesso nem de passado e nem de futuro. Depressão é uma maneira disfuncional de lidar com o trauma do passado. Acabou. Não é nem excesso nem nada. Porque se a gente pensar em excesso de passado, eu tenho mais passado do que você. E tenho menos futuro do que você. Não, estou brincando, brincadeira. Em termos de idade cronológica, Sim, tá? sim. Em termos de idade cronológica. Eu tenho mais passado do que você e menos futuro do que você em termos cronológicos. Né? Mas isso não significa que eu vou ter uma ansiedade, uma depressão por causa do meu passado, ou você vai ter por causa do seu futuro, porque você tem mais do que eu futuro, em termos cronológicos. Não, não é, então não é. Vamos para a última pergunta da minha parte, né? Falta de perdão, Carlos, pode causar depressão? Pode. O perdão, meus queridos, ele tem um efeito terapêutico imenso. E isso não é só coisa bíblica, não. A ciência já comprovou isso. O perdão, ele tem um efeito terapêutico imenso, tanto para quem dá, quanto para quem recebe. A falta de perdão, aí a falta de perdão, a gente pode pensar, tanto para quem dá o perdão, quanto para quem recebe, pode causar depressão. Sim. Porque o perdão normalmente está ligado por um evento passado. Eu vou perdoar você por uma coisa que você me fez, não por uma coisa que você vai me fazer. Normalmente é por uma coisa que você me fez. Tá certo? Então, há pesquisas científicas que comprovam isso, tá? A Bíblia já fala disso faz tempo. O perdão ele é extremamente necessário. Pensa numa coisa. Quando você não perdoa uma pessoa, é como se você carregasse um cadáver agarrado no seu corpo, que aonde você for, esse cadáver está com você. Você deita, o cadáver está com você. Você acorda, está lá do seu lado, colhão instalado assim para você. Você vai trabalhar, está lá com você. Você vai, em que sentido? No sentido de que está no teu pensamento, de que está te perseguindo. Ok? Quando você é perdoado, você libera perdão, você larga aquilo ali e vai viver a tua vida. Quando o perdão genuíno acontece. É um fardo que é tirado das costas, é um peso enorme. Então, a falta de perdão, tanto para quem precisa dar o perdão, quanto para quem precisa receber, pode causar depressão, sim. Olha. E a falta de autoconhecimento, autocobrança, foco em seus defeitos, pode causar depressão? Pode.
Pode sim. O próprio Paulo diz a Timóteo: conhece-te a ti mesmo. Nós precisamos caminhar cada vez mais para um autoconhecimento nosso. Por quê? Porque o autoconhecimento, primeiro, o autoconhecimento faz com que eu lide de uma maneira mais funcional com os meus traumas. Você falou aí autoconhecimento, autocobrança, Autoconhecimento, autocobrança, foco em seus defeitos. Pode causar. Porque lembra que eu falei que eu estou partindo do pressuposto cognitivo? Que não é o evento em si, mas é como eu interpreto e o que eu penso a respeito daquilo que vai gerar sentimentos em mim. A forma com que eu penso a meu respeito também pode gerar sentimentos em mim. Tá certo? Aliás, a psicoterapia, né, quando parte do pressuposto, por exemplo, de uma falta de conhecimento, ou de um autoconhecimento limitado, ou de uma autocobrança muito intensa, além daquilo que eu posso, a psicoterapia vai auxiliar o indivíduo a tentar corrigir aquilo que o modelo cognitivo chama de crenças, tá certo? Crenças negativas, e que essas crenças negativas podem ter sido geradas lá atrás. Lá atrás. Como, por exemplo, uma situação hipotética, uma criança que é abandonada pelos pais, ela cresce pensando a respeito de si mesma, que ela não é digna de ser aceita por ninguém, mas ela cresce, ela vive a vida dela. E aí, quando ela é adulta, ela começa a viver um relacionamento amoroso, por exemplo, e, de repente, aquele com quem ela está vivenciando o relacionamento decide largar dela, porque não gosta mais. Ela pode fazer associação com a autoavaliação, com o autoconceito que ela tem de si mesma, ligado lá atrás ao evento dela ter sido abandonada pelos pais, aquilo fortalecer a visão negativa que ela tem de si mesma e desembocar, por exemplo, numa depressão. Entendeu? Então pode. É importante ter autoconhecimento, é importante reconhecer os seus limites, tá certo? É importante saber aquilo que a sociedade cobra e exige como padrão ideal de qualquer coisa que seja, de cristão, de trabalhador, de pai, de filho, enfim, de beleza estética. Tem gente depressiva porque não alcança aquele padrão de beleza estético. Então é importante ter um autorreconhecimento, reconhecer as suas limitações, reconhecer também as suas potencialidades, as suas qualidades também, porque as pessoas são dotadas de defeitos e de qualidades. Então, ter um autoconhecimento é importante, porque se não tiver, pode desembocar em depressão, dependendo do que você está vivenciando. Irmãos, a gente vai estar passando agora para o próximo quadro, tá? Lembrando que se alguém tiver aqui da plateia tiver alguma pergunta, pode estar procurando a Aline, tá? Para a gente estar fazendo. E o pessoal que está no chat também, eu não sei se o pessoal mandou alguma pergunta, ainda não, né? Não tem nenhuma pergunta. Então você pode estar interagindo no site, o que você está achando, da live, o que você está gostando, se você está aprendendo com a palavra, né? Com o estudo que o Carlos desenvolveu. Então a gente vai estar passando agora para o quadro Testemunhei. Então vão ser pessoas que elas passaram por quadros depressivos, Carlos, e elas vão estar dando esse testemunho delas, de como elas superaram isso. Dando esse testemunho delas, de como elas superaram isso. E eu tinha um pouco de medo de ficar perto dele, de machucar ele, de fazer mal pra ele, e comecei a sentir umas coisas bem ruins. E foi um momento assim de medo de ficar perto dele, de machucar ele, de fazer mal pra ele, e comecei a sentir umas coisas bem ruins. Bom, meu filho estava com 6 meses de nascido e eu comecei a ter alguns sintomas um pouco diferentes em relação a ele. Eu tinha um pouco de medo de ficar perto dele, de
machucar ele, de fazer mal para ele, comecei a sentir umas coisas bem ruins. E foi um momento assim bem difícil. A gente costuma dizer que não deseja para nenhum pior inimigo, né? Se é que alguém tem um inimigo. Mas é bem difícil, bem complicado. A gente perde um pouco assim do sentido da vida, de querer continuar, não sabe o que está acontecendo. No meu caso, eu foi um pouquinho ao inverso. Eu queria sair daquilo muito rápido. Eu não via a hora de poder sair daquilo. Por alguns dias ou algumas semanas eu relutei em procurar ajuda, mas passado algum tempo eu vi que o negócio piorava, que a situação estava complicando. Então eu resolvi pedir ajuda. Fui à procura de um médico, de um psiquiatra e um psicólogo. E eu consegui o tratamento, graças a Deus. Fiz um tratamento por uns bons anos. E, e eu consegui sair disso, né? E a gente sabe que o nosso principal refúgio, né, é Deus mesmo, que tira a gente dessa situação. A gente busca ajuda de homens, mas a gente sabe que Deus, ele sempre está na frente, sempre está fazendo por nós o impossível, né? Aquilo que a gente pensa que não tem jeito, que não tem mais jeito, talvez a falta de paz na nossa mente. O pior mesmo é você lutar com seus pensamentos ruins, né? E Deus, ele nos tira de toda essa situação. E graças a Deus eu consegui vencer isso há alguns anos já. Meu filho hoje tem 7 anos, já vai fazer 8. E hoje eu posso dizer que sou totalmente liberta, totalmente curada de uma coisa que me fez muito mal por uns bons anos, digamos assim, porque até tudo passar, até tudo se estabilizar, demora um pouquinho, mas o Senhor é sempre à frente. Eu me lembro muito rapidamente assim que numa noite de terça-feira ou quinta, não me lembro, quando o pastor Carlos pregava na igreja, eu estava lá, ele falava que a gente passa por momentos ruins, difíceis, Deus, ele permite que a gente passe por isso, mas ele não permite que a gente fique prostrado e nem fique caído, né? O Senhor, ele sempre vem para nos restaurar, para nos levantar. Então, independente de tudo que a gente passa, de tudo que a gente vive, o Senhor sempre está na frente. Mas graças a Deus hoje eu posso dizer que estou curada, estou liberta. E o Senhor trabalhou muito fortemente na minha vida a esse respeito. Estou curada, estou liberta. E o Senhor trabalhou muito fortemente na minha vida a esse respeito. Amém. Saber se o Carlos queria fazer algum comentário. Basicamente, ela repetiu bastante coisa que foi falado aqui. E é interessante que, só vou destacar uma fala dela, que a maior dificuldade que ela falou era lutar contra os pensamentos, contra os pensamentos. Né? Porque é justamente isso. O sentimento, ele é gerado, de acordo com o modelo cognitivo, pelo pensamento, o pensamento disfuncional. E o pensamento é gerado por uma interpretação, pela interpretação do que está se vivenciando. Né? Então, e isso é difícil lidar. Porque, veja bem, os nossos pensamentos e sentimentos, eles são capturados pela circunstância, muitas vezes. Eles são capturados pela circunstância. Então, para conseguir sair disso, demanda muito esforço. É possível, mas demanda muito esforço. Muito trabalho mesmo. A gente pediu para o Bruno estar preparando o outro vídeo. Não teve. Enganei ele aqui. A gente vai estar fazendo uma pergunta agora, Carlos. Pessoal que mandou para a gente da live. Pessoal que está com a gente na live mandaram essa pergunta para a gente vai estar fazendo. É uma pessoa que ela convive com depressão. E ela fala que a maior dificuldade dela é o preconceito. Como superar? Ela pergunta, como superar esse preconceito? Eu acho que primeiro é se autovalorizando. A pessoa que tem depressão, eu particularmente não a vejo como menor do que ninguém, mais limitada do que ninguém no sentido depreciativo, né? Mas tendo o seu valor e que é uma pessoa que está passando por um problema difícil, como todos estão passando. E
No caso, se essa pessoa for cristã, uma cristã professa, uma cristã praticante, nunca deixar de reconhecer o valor que ela tem em Deus. O valor que ela tem em Deus. O valor que ela tem, que foi pago por ela, é preço de sangue. Independente do que o mundo olhe para ela por causa da condição de ser uma pessoa depressiva. Ok? As pessoas, elas são insensíveis em diversos aspectos, mas, de repente, esse preconceito, não sei em que contexto que é, mas se for num contexto cristão, por exemplo, por causa daquela meta irreal que eu falei no começo, mas é lidando, se autovalorizando, não no sentido de querer ser melhor do que ninguém, mas sabendo que ela tem o seu valor em Deus, o seu valor em Cristo. Tá certo? E, claro, aquilo que a gente acabou de falar numa das últimas perguntas que foram feitas, tendo um autoconhecimento cada vez de si, para que ela perceba que ela tem uma série de qualidades, apesar de passar por quadro depressivo. Uma série de virtudes, uma série de qualidades, né, que podem ser extremamente positivas e podem ser funcionais tanto para ela quanto para a sociedade, para a rede social com quem ela convive. Pessoal, estamos chegando ao fim agora das nossas perguntas. E o Carlinhos vai fazer umas considerações. Um conselho, uma consideração final sobre esse tema. Eu achei interessante deixar para o final uma dica bíblica que eu acho que é imprescindível para o cristão que está passando por um quadro depressivo. Tá? Uma dica, eu acho imprescindível. Eu vou até ler o texto. Romanos capítulo 8, verso 28, 29 e 30 diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Quem já ouviu esse versículo aqui? Quem já ouviu? Levanta a mão aí. Em que contexto que vocês ouviram? Assim, quando alguém chegou e falou pessoalmente para vocês, provavelmente foi num momento de sofrimento. Esse versículo ele é usado muito para consolar as pessoas no sofrimento. Sofrimento que muitas vezes causa depressão. Quem já falou esse versículo para algumas pessoas tentando consolar alguma pessoa? Quem já usou esse versículo tentando consolar a pessoa? Eu já usei. Tá certo? Então, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas que bem é esse? Que bem pode existir num sofrimento intenso que me leva à depressão? Que bem que pode existir num trauma de tamanha magnitude que me joga num quadro depressivo? Que bem? Pode existir algum bem nisso? Qual é o bem? Aqui está dizendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Que bem é esse? Algum dos irmãos aí arrisca a resposta? A resposta está no verso 29. Porque os que Dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem e semelhança do seu Filho, a fim de que ele, Jesus Cristo, seja o primogênito entre muitos irmãos. Meus irmãos, o que Deus mais quer com você, cristão? Aliás, com a humanidade. Com cristão não, com a humanidade. O que Deus mais quer com você? Qual é o maior desejo de Deus em relação a mim e à humanidade? O maior desejo, eu pergunto isso para as pessoas, a maioria das pessoas fala, Deus quer que eu seja salvo. Ser salvo é uma consequência de alguma coisa. O que Deus mais quer com você e comigo é que nós nos tornemos imagem e semelhança de Cristo. Porque é isso, o bem que Paulo fala, que todas as coisas cooperam para o bem, no verso 29 ele responde, para que sejam imagem e semelhança de Cristo. Para que ele seja o primogênito dentre muitos. O que é primogênito aqui? A palavra primogênito aqui é aquele que encabeça uma fila. É como se tivesse uma fila para entrar no céu. Jesus é o primeiro. Mas por que Jesus é o primeiro? Porque ele é o padrão.
Os outros que estão atrás dele têm que ser iguais a ele. Imagem e semelhança dele. Porque é esse o critério para ser salvo. Não é pregar em igreja, arrebanhar multidões, construir templo, fazer milagres, expulsar demônio. Não é isso que garante a salvação. O que garante a salvação é ser imagem e semelhança de Cristo. É esse o bem que Deus quer, com você e comigo. Porque no versículo 30 ele diz assim, ó, e aos que predestinou aqui é predestinou para serem imagem e semelhança de Cristo. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que também chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Você viu que é um crescendo aqui até chegar na glória? Percebeu? Mas o que isso tem a ver com a depressão, irmão Carlos? Entenda uma coisa. Se você está passando por um sofrimento intenso, seja ele qual for, que te joga num quadro depressivo, ressignifique esse sofrimento. Essa é a dica final. Atribua um significado diferente a ele. Porque a pessoa pode estar passando por uma situação de perda terrível. A pessoa pode estar chorando na beira de um caixão agora, de um filho que morreu. Cheio de sonhos de esperança. A pessoa pode ter perdido qualquer outra coisa que era significativo para ela. E aí ela cai num quadro depressivo perguntando, mas por que Deus fez isso? Oh, mas por que isso foi acontecer justo agora? Mas por que comigo? Mas eu não sou aceito. Mas isso me causa preconceito. E aí a pessoa, ela atribui uma série de significados e sentidos para esse sofrimento. Ressignifique esse sofrimento. Se você é cristão, professo, ativo na fé cristã, saiba de uma coisa, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O que Deus quer fazer com você nesse teu sofrimento é fazer com que você seja a imagem e semelhança de Cristo. Então, ressignifique o seu sentimento. Atribua esse significado ao seu sofrimento. Na hora do choro, da dor, da lágrima, na hora do choro amargurado, junte forças dentro de você e pergunte para Deus, Senhor, como é que Cristo pode ser forjado em mim por essa situação? Senhor, como é que esse sofrimento pode fazer com que Cristo cresça em mim? Me mostre, Senhor amado. E Deus vai mostrar. Deus vai mostrar porque esse é o maior desejo de Deus para a sua vida. Então, ressignifique o sofrimento. Se você é cristão, ativo na presença de Deus, e se não é, se um dia foi, agora está um pouco afastado, Deus está te chamando para que Cristo seja forjado em você, porque essa é a única forma de Deus aceitar você, a mim ou a qualquer um nessa terra. Dê um significado a ele. Que significado é esse? Deus pode forjar Cristo em mim por meio dessa situação que me causou a depressão. Eu tenho certeza absoluta, com base na palavra de Deus, Deus nunca vai deixar de responder uma oração dessa, nunca. Porque é o maior desejo dele. É o maior desejo dele. Nunca ele vai deixar de responder. Deus vai te visitar e você vai testemunhar para a glória do Senhor. Amém. Cadê as palmas? Aleluias. Glória a Deus. Deus é bom. A gente quer agradecer ao Carlinhos e a gente quer presentear. Estou presenteando você, Carlinhos, com a caneca do programa, né, Brena? A caneca. Que é essa caneca aqui. Quiser mostrar? Aí, ó. Personalizada. Personalizada, com todo carinho, viu? Do programa. Nossa, meu rosto está ali. Bênção, foi bênção, né, irmãos? Pessoal que está em casa também, a gente agradece a presença de todos. E agora a gente vai estar finalizando o programa. Pode Eu quero sim. agradecer a toda a igreja aqui, aos irmãos, à liderança que me confiou esse momento. Eu quero agradecer a todos os meus amigos e irmãos em Cristo. Eu não vou citar nomes porque falta tempo e eu posso esquecer de alguém. A todas as pessoas que me apoiaram,
que me apoiaram quando eu passei, quando eu fiz a faculdade, pessoas que sempre me apoiaram, sempre me incentivaram, a minha esposa, que segurou o rojão sozinha, cuidando dos meus 2 filhos, que eu trabalhava em São Paulo, estudava em São Paulo, saía de madrugada, chegava à noite. Então eu quero agradecer a Deus pela vida dela, pela vida da minha família, minha mãe, meu pai, minha irmã, minha sobrinha, enfim, a minha família, todos os meus tios, todo mundo que sempre me apoiou, me ajudou. Meu pastor Eliseu, que sempre foi uma pessoa assim, que sempre apoiou a família dele. Toda a Igreja do Brasil para Cristo, pastor Vanderlei. O pastor Charles, meu professor de teologia. E os demais, pastor Sebastião, todos os meus professores, professor de psicologia. Né, eu faço menção aqui do nome de uma, mas agradecendo a todas, a professora Regina Andréia, que foi assim, uma pessoa especial para mim, uma professora assim, que me marcou muito. E os demais professores, enfim, a todo mundo que apoiou, que me ajudou, que contribuiu, e que a Deus seja toda a honra, toda a glória. E para mim foi um privilégio muito grande poder servi-los aqui. O meu único objetivo aqui foi vir aqui para servi-los. Isso para mim é uma honra. E eu louvo a Deus por vocês terem me dado essa honra. Deus abençoe. Amém. As palmas. Amém. Uhul! A gente vai estar... Aleluia. A gente vai estar fazendo agora um momento de... A gente vai estar presenteando as pessoas que estão nos acompanhando. Amém, Carlos, pode ficar à vontade. Muito obrigada, Carlos. Deus abençoe sua vida. A gente vai estar presenteando essas pessoas. E como a gente não pode dar presentes para todo mundo, a gente vai estar sorteando esses presentes, que vão ser 3 presentes. Então, a Aline já está com os nomes que colocaram a hashtag Programa Influencie no chat. E a gente vai estar sorteando o chaveiro. O chaveiro do Programa Influencie. Temos chaveiro. Então, eu quero chamar, as meninas vão vir aqui. Sofia e a Vivian, e vamos estar tirando o primeiro nome. Né, Brena? Isso. Eu fiquei interessadíssima no chaveiro, né? Lindo chaveiro. Depois a gente conversa, Su. Vamos falar no microfone? Vamos lá. Então, primeiro sorteado. É o Carlos Roberto Dias. Carlos Roberto Dias. É o pastor Carlos. Cadê as palmas? Pastor Carlos está nos acompanhando. Vai estar ganhando, então, o chaveiro. Irmãos, também está lá agora o Breno. Tô falando muito já. Vai lá, Brena. Agora com você. Agora a gente vai sortear o livro. Esse livro eu já gostei. Livro que fala sobre depressão. Vamos ver quem vai ser o ganhador. Ih, quem será? Pastor Paulo de Freitas. Tema depressão e estresse. Muito bom, viu? Tema maravilhoso, assunto, livro bom. Quem ganhou, Sofia? Luciano Barbosa. Luciano Barbosa. Luciano Barbosa. Não conheço o Luciano. Luciano, para você retirar, manda mensagem pra gente, viu? Oi? Um amigo de Osasco, gente, da Lídia. De Osasco, viu? Então ele vai estar entrando em contato com a gente para estar recebendo o presente. E agora, vamos para ela? Agora chegou a queridinha, né? Gente, essa aqui é exclusiva do programa. Né, Brena? Isso. Essa aqui ou é quem está convidado, ou é só quem ganhou do sorteio. Então essa é exclusiva. E agora vai ser a hora da caneca. A hora da caneca. Vamos lá. Acho que... A Vivian tá segurando, mostra lá, Vivian. Vamos tirar. Quem será, hein? Gente, até eu tô nervosa. Vamos ver quem será que vai ganhar a caneca. Caneca. Davi José. Davi José. Ah, o Davi que tá aqui. Cadê as palmas pro Davi? Aê! O Davi vai estar ganhando a caneca. Depois a gente vai estar tirando uma foto, viu, Davi? Beleza? Muito bom. Ó, ela já tá aqui com a gente, mas eu quero chamar o nosso irmão que ganhou o presente também.
Gente, esse presente da charada E a gente vai estar abrindo agora. tá maravilhoso. O Ellison tá com medo. Vamos lá, vamos ver o que será o presente. E logo após a gente Brunão. vai estar finalizando. Então, peço que o pessoal que tá aqui fique de pé já. Isso, a gente tá chegando já ao O pessoal que está aqui final. fique de pé. E a gente vai estar finalizando. Vem aqui, Vem, Sofia. Tá bom? Vem pro meu lado aqui, Ó, Sophie. terminou de abrir, todo mundo vai gritar influencie, beleza? Uhul. Vamos lá, pode abrir os presentes. Abrindo! Tem como preparar a música aí? Vai preparando a música. Gente, se inscreve no canal, curte, deixa o like, compartilha o programa. Que tá ficando bom! É, tá uma benção, uma benção. Quem quiser estar participando com a gente, também, mande. Gente, olha o presente. Mande seus vídeos. Olha o presente. Todo mundo gritando. Influencie! Está finalizando mais um programa para honra e glória do Senhor. E a dancinha? Vamos lá, vamos fazer? Vem aqui, Vivian. Vem. Encerrando, baby. Vamos fazer. Vamos lá. Agora vai? Vou puxar, hein? Influencie.